Estamos no ar com mais um podcast Eu Não Sabia, hoje com a nossa convidada Débora Aliegro. Mais de 20 anos lidando com Ser humano. Sensacional isso daí. Falando hoje sobre constelação, eu, Júnior Salles, entrevistando e Renata Pucci. Débora, seja bem-vinda. Hoje, Débora, microfone aberto para você falar tudo que você achar que for relevante ao assunto. A Débora tem muita coisa, Júnior, aqui para passar para a gente hoje, porque o conhecimento dela é vasto. Meu Deus, responsabilidade. Não, Débora, eu tenho uma pergunta assim, o que é constelação? Gente, primeiramente, prazer de estar aqui, tá? Muito obrigada pelo convite, né? Espero ser convidada mais vezes, porque como geminiana que somos, a gente adora falar, né? Sensacional, viu? Que assunto. Eu até vou pedir desculpas que eu tô um pouco rouca ainda, pode ter uma falha de voz, tá? Então, mais de 20 anos como terapeuta, né? Comecei com terapias corporais, tudo, e fui avançando, né? Até eu ir na terapia floral, sou taróloga também. E aí, há uns 5 anos atrás, eu comecei a me infiltrar mais ainda nas constelações, onde comecei a fazer tem ligação? Assim, tudo é autoconhecimento. Por exemplo, meu tarô é para autoconhecimento. Sim. Eu trabalho com uma mandala, que tem os setores da vida. Então, tudo é autoconhecimento nos meus atendimentos. Você é reikiana? Né? Sou mestre em reiki também, dou cursos de reiki, curso de massagem, de reflexologia, ventosa. O reiki, você veja só, né, que essa técnica aí, como que está ganhando cada vez mais espaço, está até no SUS, né? Eu acho. Exatamente. Já reconhecido pelo reconhecimento. SUS. Graças a Deus. E a constelação, ela fala exatamente sobre o quê? A constelação ela é uma terapia breve, que a gente fala, onde quem constatou, que eu vou falar sobre as leis, tá? Quem constatou que há 3 leis em todas as famílias é Bert Hellinger. Ele foi padre, filósofo, teólogo, ele foi tudo, né? Psicanalista. E aí ele percebeu que há essas 3, ele chama de leis do amor ou ordens do amor, né? Então, quais são elas? A lei do pertencimento, onde a gente não pode excluir nada e nem ninguém do nosso sistema familiar. Né? Um exemplo, por exemplo, quando a gente não se dá bem com algum membro da família e não reconhece mais como membro da família, um pai, um avô, um tio, sei lá, né? Isso causa danos, porque o sistema não reconhece a exclusão. Né? Isso é a primeira lei. A segunda lei é a lei da hierarquia, onde quem vem primeiro lugar, que tem precedência. Então há que ter aquela honra que nós estávamos falando antes, né? Honra aos nossos antepassados, honra ao quem veio antes de nós. Né? Então nossos pais, tios, avós, enfim, toda a nossa geração passada. Né? E o que acontece às vezes, Júnior, é que às vezes a gente inverte papéis. Sabe? Às vezes a gente quer ser mãe da mãe, pai da mãe, pai do pai, né? E a gente esquece que a nossa posição de filho, por exemplo. Sim. Isso acaba se acarretando emaranhamentos, né? Que a gente chama, que são as nossas dificuldades, nossos problemas em qualquer setor da vida. É o pertencimento, a hierarquia e a terceira é o equilíbrio de troca. Onde em qualquer relação a gente tem que dar o seu 50%, o dar e receber. Né? A única coisa que a gente consegue ter esse desequilíbrio, que é aceitável, é nós em relação aos nossos pais. A gente, como filho, só recebe. Os pais só doam. Por quê? Porque os pais deram a vida pra gente. Então, não tem como a gente retribuir tal grandeza. Então, sempre vai ter esse desequilíbrio. Mas só. Durante todas as relações, e quando eu falo relação, gente, não é só amoroso, tá? Pode ser relação com colegas de trabalho, amigos, né? Então, se a gente está dando muito, né, e não está recebendo em troca, há um desequilíbrio aí. E aí também acarreta nos emaranhamentos. Né? Então, a princípio, são essas 3 leis que na constelação a gente consegue pôr em ordem. E isso daí tem a ver com espiritualidade ou não? Por exemplo, a pessoa ela é de uma religião denominada, tem a ver com religião isso daí? Não, de forma alguma. Físico mesmo. Tem a ver com física quântica. A gente trabalha com campo morfogenético, né? Tanto na constelação em grupo, quanto em bonequinhos. Até trouxe aqui para mostrar para vocês. Não sei se dá para ver. Dá para ver. Câmera, né? Dá para focar bem aí? Tá tudo na energia? Ou... Acho que antes estava melhor. Aqui, peraí. Deixa eu subir aqui. Ali assim. O bonequinho. Aqui. Olha, Henrique. Isso. Então você trabalha com a energia, é isso? Isso. Então, assim... Posso pegar? Fui pegando aqui, nem Pode pegar. Há várias formas de constelar, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui a gente faz a constelação individual com bonecos, e aqui eu falo que é a fluvial, porque eu coloco água aqui dentro.
né? E assim, os bonequinhos vão se movimentando, é uma coisa muito incrível que acontece. E o que sabe? movimenta esses bonecos? É a parte espiritual? É aí que eu tô... É a física quântica. É a física. É a física A quântica. sua energia, então. É a energia do sistema familiar de quem está constelando. Entendi. Né? Não tem nada a ver com espiritismo, por exemplo, isso daí. Não, a gente não coloca religião. E ela Espiritualidade pode até ser, mas espiritismo... não tem- foi fulano que mexeu esse bonequinho e tal. Não tem nada como. a Mas ver. isso ela fala aqui, Um dia eu né, te convido para você ir lá, Eu quero para você participar. ver. que lá não vai ser feito com boneco, são pessoas. E a segunda forma é a constelação em grupo, né? Onde as pessoas representam o sistema familiar de quem está constelando. Eu fiz Ah, em eu grupo. vi já que isso amanhã, daí, inclusive, Eu vi. vai Aí ter. uns, às vezes, até entram em posição fetal, algumas coisas assim, né? Acontece bastante coisas, mas não é incorporação, porque como a gente já falou, não tem nada a Isso. ver com religião, é tudo de forma consciente, super Mas sério. você sente essa energia. A gente sente porque a gente tem que saber, né, como direcionar essa energia, né? E colocar em ordem perante essas 3 leis do amor. que a Então gente eu fala. posso escolher que parte eu quero da minha vida fazer a constelação. Isso, a gente fala um tema, né? O tema. E aí a gente constela. Tudo pode ser constelado, né? Então pode ser constelado parte financeira, parte amorosa, saúde, né? Relacionamento com qualquer outra pessoa. Mas nem tudo precisa ser constelado, né? A gente, como constelador, tem que ter um discernimento aí. Porque tem gente que quer assim, resolver coisas assim que não adianta, né? Então, eu já falo, ó, isso aqui é terapia. Porque, assim, a constelação, ela resolve coisas assim, dos antepassados, né? Da espiritualidade, de gerações, né? Agora, a parte mental e emocional, aí tem que colocar terapia. Sabe o que eu vejo muito? Ainda mais com esse boom aí da internet, eu acho que assim, tem muita gente louca, tem gente muito séria, Muito fazendo um louco. trabalho, e tem muita Exato. gente especialista não sei do que. É tudo, né? Muito assim, acha que vai ferramenta. resolver, e muita gente louca pro meio. Às vezes não é a necessidade, às vezes é de um remédio mesmo físico que a pessoa está precisando tomar. Exato. Débora, Também, uma coisa não É. substitui a outra, né? Que nem eu falo, às vezes as pessoas, por exemplo, vêm constelar alguma doença, né? Aí eu falo assim, ótimo, tudo bem, a gente vai constelar a doença, não tem Sabidão. problema, né? Porque às vezes pode ser repetição de padrão de gerações, né? Eu, por exemplo, já que constelei interessante bronquite, que eu tenho, Olha né? E só. melhorou muito. Vem dos ancestrais. Vem, minha mãe tinha, minha avó tinha. Aí você Eu toma repeti. consciência sobre isso daí, e aí o seu Vai corpo buscar. melhora. Vai melhorando muito. Mas aí né? você tem que... Aí, então, aí É. constelou, perfeito. Então vamos fazer uma terapia para ver o que está por trás também disso. Então a gente faz a terapia. Como que está o médico? Está indo, que nem no meu caso, tá indo no pneumologista? Está tomando as medicações necessárias? Está fazendo atividade física, que é super importante, atividade física. Não, Exclui isso, né? né? Falar, viu, para de tomar seu remédio, que Ô, aqui A gente Débora. integra. Ah, A gente E integra. quem não pode constelar? Ou todos podem? Como eu falei, todos podem constelar, mas vai depender muito do eu, né? Estou falando particularmente Sim. eu, Sim, tá? sim. Tudo pode ser constelado, mas nem tudo precisa Então você ser. faz primeiro uma entrevista. Tem que saber direitinho. Ah. Porque não precisa. Como assim? Por exemplo, já teve casos de uma pessoa, né, uma senhora, que quis constelar o casamento do filho com a Futura esposa. nova. Ah, já com a esposa. Isso, gente, não cabe a ela, como mãe, como sogra. A pessoa, né, o filho que teria que ser, está com problemas no casamento, ele que teria que vir. Legal, hein? Então, isso eu não A constelo. discernimento. Aí né? entra aquela piadinha super sem graça que diz a Cada um- distância correta da sogra. É não tão perto que ela chegue Isso. de chinela havaiana e não tão longe que ela chegue de mala. Exato. Então tem gente que quer se meter na vida dos como outros e não tem sempre. nada a ver com isso. Então, é assim, eu e outras consteladoras, somos consteladoras muito boas em Indaiatuba e muito sérias. Então a gente já não corta aí. Acho que é maturidade, né? Isso daí, né? E a ciência? Porque senão acarreta um problema pra gente. Você Então, falou. é espiritualmente. isso que eu ia perguntar, porque assim, Essa tudo, é- né, a pessoa, por é exemplo, vai questão de estudar sobre inteligência. mediunidade, vai estudar sobre um monte de coisa. Tem como se limpar. Você não fica com aquela carga energética, se é energia, né, e é física isso daí, você está constelando a pessoa, não fica com essa... Você absorve. ou A não? gente entende quando tem uma constelação um pouco mais emaranhada, mais difícil, mais pesadinha, né? Mas assim, a gente tem recursos, né? Você tem os colegas que você Eu busca tenho os para fazer. então, até as pessoas Ah, têm. é uma Mas eu equipe. também, como eu sou mestre em reiki, eu também me aplico o reiki. Eu entendo, já vou preparando, que nem amanhã tem constelação Você lá se no espaço. prepara. Vocês estão super Ela convidados, se tá? prepara. Mas eu preparo o ambiente, eu me preparo. Então eu peço
reverência, né? Peço permissão, É muito sério. né? Todo mundo, os antepassados, toda a família de quem vai constelar e todas as famílias de quem vai só assistir e participar. Eu achei uma coisa tão, assim, para alguns até boba, mas assim, que deu um despertar em mim, que, assim, veja só, para se tornar um ser humano, você precisa do quê? De um pai e de uma mãe. Cada pai e cada mãe tem ali um pai e uma mãe, que às vezes são 4 avós. Você imagina Aí quanta veja história. só, se você puxar para 9 gerações, quantas pessoas para formar você? E a psicologia dentro disso? A psicologia não reconhece constelação. A ciência. E nem a ciência, tá? Não reconhece. Não reconhece. Né? A gente está batalhando para que isso seja reconhecido, mas acho que talvez aí uns aninhos atrás. Por quê? Tem muita gente, como todas as profissões que tem... É igual o reiki, hoje que o reiki tem foi reconhecido. profissionais ruins, né? Tem médicos ruins, tem psicólogos Tem ruins. o falso profeta. Também tem consteladores que não são adequados, né? Estudaram, né? Estudaram, mas querem, sei lá, Em tirar relação ao proveito, estudo, né? quanto tempo de estudo? Qualquer pessoa pode ser consteladora? Pode ser. E eu não preciso tem... estudar quanto tempo? Olha, eu fiz 2 cursos, né? Eu fiz um curso e fiz uma pós de 2 anos, quase. Né? Então, porque é muito sério, gente. Constelação. E hoje as faculdades, não é fácil, elas... É faculdade? Não é faculdade, é curso livre. E essa não pessoa que dá o curso livre, ela tem um diploma? Tem diploma. Ah, e ela pode. Tem diploma certinho. Ah, sim, né? Tem que ter. Você está explicando. Então, daí tem essa bandeja e aí tem esses bonequinhos. Os bonequinhos. Isso é na constelação individual, para quem não quer se expor, tem vergonha, né, de ser em grupo, tem essa opção. E tem também a versão online, né? Então, dá para fazer? Dá para fazer tanto individual quanto em grupo online. Nossa. E também sem a presença também dá. Da pessoa. Essa eu também não sabia. Dá para fazer também. Porque não há tempo e espaço, né? Física quântica. E precisa repetir? O mesmo tema, não. Então, esse daí já findou, resolvido mesmo em que a pessoa sessão. não porque a pessoa tem que tomar consciência para ela melhorar ou não. Por exemplo, assim, a pessoa... Porque tudo que vai acontecer na constelação, que nem, por exemplo, uma explicação pessoal. Eu já vi sobre isso, mas vocês tinham noção dessas 3 leis do amor, vamos supor, né? Não. Tá. Então, e aí tudo tá no inconsciente. Aí as pessoas vindo na constelação tornam-se conscientes. Daí elas têm, assim, a responsabilidade. Enquanto você não conhece, você não, né? Você tá nem aí, agora né? Eu comecei agora eu tenho, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Eu já constelei. Então, agora tomar todas as outras medidas, né? Com médico, né? Vamos supor que eu estava dando aquele outro exemplo. Médico, terapia, tudo, para eu me melhorar. Aí chegou num ponto, eu constelei, vamos supor, financeiro. Aí eu falei, não, tem mais uma questão aqui mais para frente que eu não estou conseguindo olhar. Daí eu vou averiguar. Pessoal, aqui não precisa. Talvez você precise de uma gestão das finanças. Né? Você vai buscar, ela direciona o problema e você vai buscar o especialista. Dá um exemplo, por exemplo, na parte financeira, que a pessoa está lá com um bloqueio terrível do dinheiro, não entra dinheiro de jeito nenhum na vida da pessoa. O que pode ser? Bert, ele fala assim, ele tem uma frase. Com a mãe, o dinheiro vem. Com o pai, o dinheiro fica. Então, se o dinheiro nem vem, pode ser problema com o sistema familiar maternal. Se o dinheiro vem, mas vai embora rápido, o pai. É o pai. Só que eu só vou ter certeza disso abrindo o campo, que a gente fala. Porque às vezes a gente acha que o problema é com o pai e com a mãe. Esse é o né? campo. Mas assim, 99% é isso, né? Se o dinheiro nem vem, precisa ver o relacionamento com a mãe, que mãe é sucesso. Né? Com o pai, o dinheiro vai embora rápido. Então precisa ver que o pai leva o filho para o mundo. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa tem um conflito muito grande com a mãe, por exemplo, não aceita, ela tem problema no ganhar relacionamento dinheiro. lá atrás. De chegar o dinheiro. E também em qualquer relacionamento. Quando eu falo qualquer relacionamento, não só com pessoas. Relacionamento com o dinheiro, né? Relacionamento com o próximo, no trabalho, com social. ela mesma, principalmente. Né? Por isso que é tão interessante fazer. Tanto a constelação quanto a terapia, né? Para o autoconhecimento, porque o autoconhecimento sim que liberta. E ali você vai entender muita coisa. E você pode até ser que na Débora? hora... A Débora sim, sabe direcionar. Pode até ser que na hora você fica tão assim que você não consiga absorver, mas está tudo certo. Eu sempre dou uma consulta pós-constelação para a gente conversar um pouquinho sobre. Aí você vai direcionar, que você sentiu ali no campo, é o campo. O campo, aqui é o campo. Que você viu o problema, você fala, olha, agora eu indico que você faça uma terapia, que você procure uma medicação. Ela indica. Exatamente. Então, ali é o início do seu saber. Eu falo que a constelação, ela abre portas, porque ela vai
atrás, o que está por trás do problema. Né? Porque pensa bem, gente, a gente está resolvendo problemas das nossas gerações, né, passadas. Ancestrais. Pensa bem, gente, ó, né, séculos 17, 18, quanto nossas famílias sofreram com guerras, né, com abusos, com estupros, com tudo. Isso né? vai acarretando no... A gente vai trazendo. E todo esse tempo que você trabalha com isso, as pessoas que constelaram igual na doença, realmente vem de gerações. Geralmente é repetição de padrão. Olha só. Ou geralmente vem também de um avô bem distante, bisavô, e você repete o padrão desse bisavô. Às vezes não é nem repetição de toda a ancestralidade. Terrível da atualidade também, né? Que eu não gosto nem de falar o nome, né? Que é né, o Can, né? Ele é geracional, câncer, por exemplo. Ah, tá. Ele vem mesmo. Geralmente. Ele vem da... Geralmente, sim. Da repetição. Porque as pessoas às vezes morriam naquela época e a gente nem sabia o que era, né? Se era câncer, se não, imagina. Não sabia. 1800, vai saber, né? Então a gente vem trazendo. Por E isso os que é tão estudos legal a gente mentais? saber as histórias da nossa ancestralidade, sabe? Fazer aquele mapa, né? Muito interessante saber a história de pai, mãe, de avós, né? Quanto de tempo demora? bisavós. Ou cada Não tem tempo constelado certo. não tem. Não Depende tem. da energia, depende o... Eu já fiz constelação de 15, 20 minutos e já fiz constelação de 1 hora. Depende muito dos emaranhados, né? Dos problemas. Porque ali é fato esse que emaranhado? ela vai Emaranhados são os problemas que a gente vem trazendo, os conflitos que a gente tem em todos os setores da vida. E aí a gente desemaranha, que a gente fala, né? Isso de- Para cada libertar um um tem pouquinho, para depois ela conseguir ver, tá bom, agora qual caminho que eu vou, qual sentido que eu vou. Já constelei, tá? Agora o que eu vou fazer sobre isso? Teve algum que você, assim, mais se surpreendeu? Alguma história? Eu me surpreendo sempre, porque às vezes a gente acha assim, né? Eu falei o padrão, né, do dinheiro. Isso. Mas às vezes não tem nada a ver com a frase, né? Com o dinheiro, com a mãe, o dinheiro vem, né? Às vezes chega lá e fala, é totalmente uma outra questão. Então Qual? é sempre uma surpresa. Qual, por exemplo? Não, por exemplo, a pessoa fala assim, gente, o dinheiro não chega até mim. Uhum. O que eu faço? Estou desesperado, né? Aí chega lá, é problema com o pai, com o avô, que teve várias questões, que perdeu tudo, perdeu terras. Sim. Já vem. Eu falei, gente, e aí a teoria às vezes é diferente da prática, Tem sabe? que buscar, né? Porque, pô, tá acontecendo uma coisa estranha na sua vida, né? E você já tentou de tudo, já viu, né? Você não é a parte concreta. Eu sou muito assim, pô, deixa eu ver se o problema não sou eu. Eu tô tendo uma administração legal, tô fazendo as coisas certas. Tá, então vamos pro outro lado. O que é a parte espiritual? É a parte, né? A pessoa tem que... Vou buscar. Exato. E tem lugares que é a parte espiritual que a gente tem que procurar, óbvio. Mas tem outros complementos que tem que ser feito. Que nem, por exemplo, a gestão das finanças. Às vezes a pessoa tem que fazer um curso. Ai, não entra dinheiro pra mim. Você não sai do sofá? Que jeito você quer? Você não que, sabe né? gerir suas Ou gasta finanças. com tudo, sei lá. Né? E em relação Compulsão. a custo, existe uma tabela? Não existe. A cada profissional? Eu Cada trabalho com profissional. valor para quem não é meu cliente Sim. e trabalho com outro valor para quem já faz terapia comigo. Né? A gente dá um desconto, alguma coisa assim, tá? Mas varia bem, gente. Varia entre 200, eu já vi gente cobrando 200, 300, 400, 500. Por exemplo, mulher que não engravida. Ela não engravida de jeito nenhum. E aí ela vai constelar, que geralmente eu já vi também. Tem um caso interessante para conta pra falar. gente. Ela estava fazendo até FIV, né? Que é o fertilização in vitro. E não conseguia. Aí na constelação apareceu o marido. O marido estava com medo de ela engravidar e deixar ele em segundo plano. Existe isso, Ai, que tá? loucura. Existe. Constelamos, colocamos as leis em ordem, tudo. Não deu, gente, juro mesmo, 2, 3 meses. Ele impedia... Ela engravidou. Olha, Ela engravidou. medo, às vezes, de amadurecer, né? Não, o segundo plano é ciúme. Ele não queria, ele queria ser o protagonista ali, mas a criança... Ah, impressionante. Aí a gente faz frases de cura, né? Que tem várias frases, né? E aí colocamos em ordem. Só com isso, né? E aí o menininho já deve estar com uns 2 anos agora. Olha só, como explicar, né? A pessoa está tentando de qualquer jeito na parte de ciência, né? Tentou ali, né? E não... Então, tudo que você coloca a energia, você impede. Tanto mais que você favorece ou impede. Como você deu aquela lá que você falou quando vai matar o porco, você tem que ficar com dó e não morre. Ele deu um exemplo, é verdade. Um exemplo prático.
Mas tem muita gente que não acredita e não vai, mas e aí às vezes vai lá e fala, nossa, tem todo sentido para às vezes nem constela, só de assistir. Aí fala, nossa, tem muito sentido aqui para mim que aconteceu. Agora tem gente que vai para mim não fez sentido. Tá tudo certo, né, gente? Acho que tem terapia para todo mundo, cada um tem que seguir o caminho que acha mais conveniente. É que você faz, eu já fiz a constelação. Às vezes você fica assustada, porque você se surpreende, não é? Sempre, ainda mais quem não conhece nada sobre. Você se surpreende, né? Porque você fala, nossa. Tem uma série passando na Netflix, chama Uma Nova Mulher, já está na 2ª temporada, lançou recentemente a 2ª temporada. Quem quiser ter uma noção, lógico que tem toda uma fantasia lá, mas tem algumas coisas interessantes lá. Quem quiser assistir está na Netflix, Uma Nova Mulher. Mas sempre fala, é familiar. A constelação sempre vem da ancestralidade, para eu entender o porquê. Exatamente. Então a família é a base de tudo mesmo. A família é a base de tudo. A importância E é muito bonito, assim, sabe, gente? Às vezes até eu me emociono, às vezes, em algumas constelações. Às vezes eu falo, gente, entrei no campo. Porque é muito bonito, sabe? Quando a gente não consegue um final feliz, como a gente fala, né? Às vezes é um processo da pessoa. Mas quando a gente consegue toda aquela harmonia, é muito gratificante para nós consteladores. Porque na constelação, Júnior, o que tinha ali de desavença, às vezes ela consegue, na constelação, fazer as pazes entre o pai e o filho. Energeticamente. Então, mas aí tentar passar aquilo que eu estou pensando em palavra. É assim, age sobre a sua energia, sobre a sua molécula que vem geracional, ou lida com, por exemplo, o espírito do pai, o espírito do... Quem está no... o que está respondendo, por exemplo, a isso daí. Você está constelando lá uma situação e aí o pai falecido, tá? O pai é falecido. E aí vem ali aquela questão. É a sua energia de ancestralidade que está ali por causa da tua... Da pessoa que está representando esse também pai, por isso. exemplo. É física quântica, primeiramente, né? Mas você vai sentir, porque não é incorporação, você vai sentir as sensações. São as sensações do que a pessoa... Às vezes também você não sente nada, porque a pessoa é totalmente travada. Então, a pessoa que eu escolho ali para representar, porque você escolhe quem vai representar o pai, a mãe... Essa essa pode pessoa, escolher. Se ela tiver uma sensibilidade eu maior... digo aqui, eu falo assim, na água mesmo. Você colocou a água, colocou os bonequinhos, eles se aproximam, eles se afastam. E aquela situação que está ocorrendo é do ancestral teu, eu creio, que está ali naquela presença. Isso. É que está ali tá. Isso. E aí eu vi uma matéria, até a gente conversou antes, a respeito disso daí. E depois, como é que fica essa situação? Não atrapalha a vida da pessoa? Você está trazendo, está mexendo com, por exemplo, com desencarnados, Abriu. com pessoas que já não estão mais nesse plano. Como é que fica a situação deles, para quem acredita tem o mesmo tipo de entendimento? Eu creio que há uma super libertação. Por isso que a gente sempre fala, quem constela liberta os descendentes e os ascendentes, né? Quem veio antes e quem vem depois. Então, constelar é muito interessante. Agora, a nível de crenças, cada um tem que escolher o que acha interessante fazer. Né? Então, e não que precise fazer, porque na constelação a gente já tem essa reverência aos antepassados, essa honra, essa gratidão, tá? Entendi. Mas quem sentir vontade, né, que nem catolicismo, vai na igreja, budismo, vai, né? Então, cada um procura. Uma missa para aquele parente, né? O Pode, católico. nada é o budista proibido. vai fazer culto aos ancestrais, o outro quer, então, aí Pode ele fazer. resolve com a situação. Pode fazer essa honra, pode sim. Entendi. A gente integra tudo, isso que é legal da terapia, né? Quem é terapeuta. A gente integra, né, as técnicas, isso que é muito então, legal. a pessoa fez a constelação, você viu ali o que aconteceu. Aí você indica, por exemplo, como eu sei que você tem outras, né, medicinas Terapias. alternativas e terapias. Olha, seria bem conveniente você passar por um tratamento reikiano. Fala, né, Falo Débora? sempre. Falo sempre, para não ficar só na constelação, né, gente? Porque a pessoa fala, vou constelar e pronto. Vai ser uma varinha mágica, vai resolver minha vida. Nem sempre. Você tem uma abertura de caminho, mas você tem que seguir o caminho. Tá. E existem riscos nisso daí ou não? Para a pessoa? De constelar? Existe risco, sim. Sempre faço uma analogia, né? Se você for no cardiologista, por exemplo, e tomar só um remédio para o coração, vai adiantar? Não. Você tem que mudar totalmente o seu mudar hábito. A rotina né? Então, fazer uma atividade física, né? Fazer uma terapia para ver essa ansiedade de onde tem vindo, porque geralmente coisas do coração vêm de uma ansiedade. Né? E a alimentação, ver como é que tá se nutrindo, tá fazendo a parte hormonal, como é que tá?
A água, tá bebendo água o suficiente? Então, sempre o emocional, ele acarreta ansiedade. Sempre não, né? Depende do que a pessoa tem. Mas, assim, questão de coração. Aí, gente, eu tô partindo para medicina chinesa, tá? Não, mas porque eu também estudo medicina chinesa. Medicina chinesa. Aí, que nem coração, parte de circulação e intestino delgado, vem de uma ansiedade que já extrapolou. Porque quando vai para o físico, é o último estágio, né? Tão interessante essa outra parte aí. Muito. Porque assim, você vê os japoneses, o pessoal já pela unha, pelo órgão que estava com problema, ele já resolvia aquela situação. E agora que está vindo para nossa região, o pessoal está tudo... Não, já resolvi isso daí. Já, lá atrás. É verdade. O Oriente e o Ocidente está meio... Tá chegando agora. A gente tá bem atrás, mas graças a Deus tá havendo muito despertar aí de consciência. Tem muita busca? Por causa da acupuntura também. A acupuntura é muito medicina chinesa, Você também né? faz acupuntura? Não, acupuntura não, só auricular. Também sim. é boa. Eu fiquei morrendo de medo quando fui furar. Depois que eu tinha furado a orelha, o pessoal tinha um amigo que... Mas é com semente, viu? Não dói. Quando eu furei, ele falou, pô, cara, sabia que a sua orelha, ela tá ligada a alguns órgãos e tal, e não sei o quê. Falei, não sabia. Tem. Será que eu furei algum pâncreas? Palhaço, Júnior. Então, assim, sempre buscar. Débora, as pessoas, elas buscam mais? Estão buscando mais. Mas era mais... Estão buscando mais. Depois dessa série, as pessoas estão vindo mais curiosas para entender, para ver como funciona. Tá bem interessante. Conheci isso daí através do Instagram. Eu acho que não sei se você conhece o Hilário. Hilário, eu acho que é. Foi do meu professor. Ele foi seu professor? Eu fiz com ele online, o segundo curso. Só de ver os vídeos dele, a gente vai começar a aprender e conhecer um pouco mais, né, sobre nós mesmos, né? Foi incrível, assim, o curso com ele foi incrível. Assim, que ele é muito direto, né? E é muito legal, assim. A constelação mostra para você aonde é o seu lugar, né? Assim, né? Exatamente. Você resumiu. É o nosso lugar. Quando a gente está no nosso lugar, aí as coisas vão se abrindo. Que nem às vezes, por exemplo, as pessoas falam, eu pergunto para a pessoa, vocês são em quantos irmãos? Somos em 3. Aí eu falei assim, mas é 3 com a minha mãe, e vindo da minha mãe, e 4 com meu pai. Eu falei, então vocês não são em 3, vocês são em 7. Né? Em que lugar você é? Eu sou o 3º, mas contando tudo? Não, contando tudo eu sou o 5º. Isso tem muita diferença. A gente tem que ordenar na constelação. Então pode ser parte materna, paterna. Tem que juntar tudo. Junta todos os Porque irmãos. senão você está excluindo o irmão. A gente busca na internet, né? A gente vai pesquisando, vai vendo uma coisa, vai vendo outra. Mas aquele que é o leigo, então, para a pessoa entender a constelação familiar, ela vai te mostrar exatamente o local seu. Tem filho querendo ser pai, ou necessitando ser pai, ou precisando ser mãe, né? Aquela questão antiga, não é? Por exemplo, dos irmãos em sítio, né? Aquela irmã mais velha acabava sendo mãe, e aquilo ali desordenava toda a situação. Tudo. Você fica todo perdido, então a constelação vai te dar Põe em ordem. Então os pais sempre, eles estão ali. Eles sempre, a gente fala, sempre são os grandes. Tá. E os filhos, os pequenos. A subordinação. Agora, um filho mais velho é o grande em relação ao filho caçula, por exemplo. É a hierarquia mesmo. A hierarquia, lembra? Quem vem primeiro tem precedência. Né? Então, se você não respeitar isso, aí vive, é o que você falou, aquele emaranhamento total. Tem muita dó do meu pai, muita dó da minha mãe. Você não pode absorver isso, acarreta. É o problema deles. Porque se a gente antes de você. Então, se a gente absorve o problema dos pais, também trava a nossa vida. Isso daí também é para você conseguir. Porque senão não vai. Eu falo assim para a pessoa: respeita a história dos dois, do pai, da mãe, como eles são, e segue tua vida. Lógico, né? Às vezes, né, a pessoa toma partida, às vezes tem uma briga, lógico, vai separar, óbvio, não deixa a pessoa se matar. Não é isso. Mas, assim, o problema dos grandes são dos grandes. Você vai seguir com seus problemas pequenos. Isso vai acarretar muita coisa na sua vida. Às vezes você percebe que você não consegue seguir. Dos 3 princípios que você iniciou, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Esses são fundamentais. Sobre isso que a gente trabalha na constelação. A questão do equilíbrio. Explica um pouquinho mais sobre o equilíbrio de troca, do dar e receber. Então, vamos supor que nós somos casados, tá? Aí eu sempre faço as coisas para você. A entrega. A entrega, né? Assim, moço, eu quero fazer você feliz, quero sair com você, faço pratos maravilhosos. E você não faz nada. E você vai jogar futebol. E você chega tarde. E você não dá atenção.
Então, eu tô me doando muito e você só tá recebendo. Isso não é bom. Em algum momento, esse casamento, ou ele para de vez, né? Ou vai ficar sempre nesse desequilíbrio. Isso não é um casamento. Já começa por aí. Porque um casamento é o dar e receber. Na mesma proporção. Entendi. Né? Então eu faço uma coisa legal para você, você faz uma coisa legal para mim. E isso tem que acontecer muito naturalmente, não tem cobrança, porque é natural. Tem sociedade mesmo, né? Que a pessoa faz. Sociedade. Né? Fala. Os amigos de trabalho, os colegas de trabalho, os 50%. Amigos. 50%. Eu estou sempre convidando uma amiga que depois nunca me convida para nada. Só eu estou convidando. Sabe que ela quer ficar comigo? Então já... então ela não quer ficar comigo, então... E tem a ver essas leis com Hermes Trismegisto também ou não? Sobre as leis aí da... Não tem nada a ver. A Cristina Cairo fala muito, né, sobre Hermes Trismegistos, né? Eu acho que sempre tem um link, mas eu não posso te falar com certeza, porque eu desconheço. Mas ela fala muito de constelação, pra gente constelar, e ela adora constelação. Então sempre tem algum link aí com ele, mas não vou te saber, porque eu também não sei profundamente. Sobre as leis, né, que você falou sobre a equidade, né, do equilíbrio. Do equilíbrio, né? Então também fala, né? Hermes foi o que descobriu as leis universais, né? Das 7 leis, né? As 7 leis, isso. Então, sim. Parece, né, muito próximo, né? Talvez tenha são os valores, né, gente? Os valores, né, do universo, né? Que nem o Bert, ele por si próprio, na própria vivência dele, foi para a tribo Zulus. E lá ele entendeu, né? Foi lá como padre e tudo, mas ele entendeu que essas leis existem realmente. É que nem se você jogar um garfo cair, ele vai cair, né? Isso é uma lei. Né? E é a mesma coisa dessas 3 leis. Então existe. Vai acontecer. Só que não é palpável, né? Ele começou analisando, foi esse padre, né? O Bert Hellinger. Que ele constatou. Ele constatou. Que existe essas 3 leis. E ele começou a observar como é que foi essa situação. Ele começou a observar primeiro nessas tribos Zulus, né? Ele começou a observar tudo isso. E depois na própria prática dele, né? Nas práticas. O Bert foi tão incrível. Ele morreu em 2017, com 92 anos. Nossa. E um ano antes dele falecer, ele sentiu necessidade de constelar mais um assunto que ele tinha com a mãe dele. Olha. E a esposa dele, a Sophie Hellinger, que também é consteladora, é viva, maravilhosa, ela constelou. Então imagina, gente, ele que né, o maioral da constelação, teve essa necessidade com 90, 91 anos de constelar. Imagine nós, réis mortais. E a pessoa não faz para ela mesma, não? Você mesmo pode fazer. A autoconstelação é muito difícil. Eu acho. Eu prefiro que a pessoa constele para mim. Porque às vezes a gente fica na emoção, às vezes a gente fala, será que é isso, sabe? Então... Você já fez, Débora? Não. Nunca constelou? Autoconstelar, não. Não, ou já com terceiro? Muito assim, porque na nossa vivência, né, nos cursos, a gente constela bastante, né? E aí quando eu tenho um olhar, quando eu falo, nossa, preciso olhar sobre isso, aí tem as minhas colegas de trabalho, né? Júlia, tem um abraço a ele também, que a gente conversa muito sobre essa parte espiritual, e ele tem um ditado que fala assim, a faca, por mais afiada que seja, não consegue cortar o próprio cabo, né? Você precisa, então, todo mundo. Eu prefiro ir com o outro olho. Você precisa. É que nem os ginecos, né? Que quando as esposas têm os filhos, vai outro gineco, né? Fazer o parto, né? Porque essa parte emocional que a gente não consegue cortar, né, gente? É muito difícil. Já fazer o parto. Não dá. Imagina nós carregando o próprio filho. Não, junta é muita tudo. responsabilidade. E a gente na constelação temos que ser muito responsáveis. É a vida Deixa da pessoa. O contato para a turma, o sentimento então, para o pessoal que quer constelar com você, qual que é o seu... Fala ali, Débora, naquela aqui, câmera, né? para você. O meu WhatsApp, 19992848289. Meu Instagram, @DéboraAlegro_terapias. E quem quiser amanhã conhecer, tá lá no meu espaço, né, às 19 horas, 31, né, dia 31, às 19, Rua Cerqueira César, 1815. Repete o WhatsApp, que aí a pessoa que ela quiser... 19992848289. E o Facebook também, Débora Alegro. Aqui em Indaiatuba mesmo. Tudo em Indaiatuba. Agradecer então a sua presença. Eu amei, gente. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Ao pessoal que está em casa assistindo nosso programa, espero que tenha sido de crescimento pessoal para cada um que assistiu aí o nosso programa. Deixando um abraço, um beijo no coração. Até o próximo programa aí, eu não sabia. Agora você está sabendo.